Este é o Claudionei, um menino que tem uma rotina como a de qualquer outro adolescente dessa faixa etária. Ele estuda na parte da tarde, disciplinado, nunca repetiu de ano. Durante a manhã, ele faz as tarefas de casa e, no tempo livre, dá uma força aos pais no pequeno comércio da família, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Ele sai da escola por volta de 5 horas, ele vem pra cá, ele fica aqui comigo, né? E a irmã vai pra casa com outro irmão, o irmão do meio, o Pedro. E ele cuida dela de manhã, de tarde ele estuda. Quando ele não tem aula, ele fica aqui pra mim e ele me ajuda. A hora que ele não tá aqui, ou ele tá em casa fazendo as coisas dele, ou ele tá passeando com os amigos, que é final de semana. O que chama a atenção na rotina desse adolescente de 14 anos é o talento que ele desenvolveu na escrita. Há 2 anos, Claudionei criou um blog para falar sobre política. Nas eleições de 2014, eu comecei a acompanhar, ver os debates, ler os jornais sobre os candidatos, então eu comecei a me interessar mais por política. Só que aí eu queria falar mais daqui de São Gonçalo, né? Porque eu vi que não tinha tanto foco assim nessa parte de política da cidade. Aí eu comecei a acompanhar as sessões da Câmara, os atos da Prefeitura e comecei a fazer tudo isso num blog. Aí eu comecei a desenvolver esse blog para falar mais daqui da região, São Gonçalo, Niterói, Itaboraí. E aí foi daí que partiu esse projeto. O interesse pela política pode ter surgido através da influência dos pais. A gente ficava em casa assistindo os debates e a gente achava muito engraçado os debates, né? Porque tem políticos que são engraçados. Então ele começou a se interessar pelo assunto nessa época. Entendeu? Nessa época ele começou a escrever sobre o assunto, mas não de uma maneira tão intensa. E aí ele foi se aprofundando, as pessoas foram vendo e o negócio foi crescendo. O trabalho tem resultados cada vez mais positivos. Desde que foi criada a página, Claudionei já conseguiu mais de 3.000 seguidores. Por dia, ele faz em média 4 ou 5 publicações. Depende muito de como foi o dia, né? Se tá bastante movimentado, assim, aí eu consigo catar um pouquinho de tudo e escrevo pro blog. Tem bastante seguidores que são fiéis, né? Tô ali todo dia lendo, acompanhando. E eu também não imaginava que fosse ter uma proporção tão grande. E hoje eu vejo que bastante gente gosta desse assunto, né? De política. Vê o que está acontecendo na cidade, acompanha. Claudionei e seu pai possuem o mesmo nome. Por isso, algumas pessoas chegaram a concluir que o Claudionei pai seria o autor dos textos. Não só eu, como pensava também que quem escrevia o blog era uma pessoa mais velha. Né, pelo fato do texto, os resumos, da maneira que se expressava. Então todo mundo, muita gente que compartilhava, que curtia, questionava por que estava escrevendo faltando uma vírgula, por que estava faltando um acento. Eu particularmente brigo muito com ele em questão dessa preocupação com a escrita, já que ele quer se aprofundar, né? Então tem que ter o cuidado em escrever bem, posicionar bem as palavras. Hoje ele está com 14, mas ele escreve já desde os 12, 11 anos. E hoje ele tem certeza do que ele quer fazer, ele gosta do jornalismo político, entendeu? Em si, não, outros fatos assim não interessam tanto. Mas e a gente incentiva, o que a gente puder fazer para ajudar, a gente vai fazer. Além de administrar a página na internet, o Claudionei é colunista em 3 jornais aqui da região. Este aqui é o computador que ele usa para fazer as publicações, um presente que ele recebeu dos pais. Claudionei, conta para mim como é que surgiu essa oportunidade, esse convite para se tornar colunista dos jornais aqui da região. Então, foram outros jornalistas, né, que acompanham o meu blog e eles me convidaram para escrever colunas nos jornais dele, falando sobre política mesmo, por causa do blog que eu já escrevo. Então, a ideia deles era passar um pouquinho do meu blog para o jornal deles. A gente tinha um computador de trabalho e ele utilizava esse computador e ficava ocupando muito espaço da memória do computador. Então eu não podia utilizar o computador. Aí a gente resolveu dar de presente para ele o notebook. Foi um dos melhores presentes que a gente deu a ele. Para fazer as publicações na internet, Claudionei explicou como funciona. Eu leio as matérias de outros jornais e também assisto a TV Câmara, que é de onde eu tiro bastante parte do material do blog. Que aí eu vejo o discurso dos vereadores, aí eu vou lá, reescrevo e publico no blog. Eu, na idade dele, eu estava na rua brincando, fazendo outros tipos de atividade. Também não tinha essa informação toda, esse boom todo aí de tecnologias hoje, né, que permite ele a poder estar interagindo tanto assim com a mídia, né? Hoje qualquer criança tem 2 aparelhos, tem um notebook, tem um tablet, então isso facilita muito a comunicação. Sobre os planos para os próximos anos, ele é objetivo na resposta. Fazer faculdade e continuar com esse projeto do blog. Assim, como todo adolescente tem aqueles problemas, né? Dorminhoco, né? Então a gente tem que estar brigando com ele para ele dormir cedo, que ele gosta de ficar até tarde.
no computador, mas é assim, é um adolescente normal, sendo que ele gosta do assunto, ele se interessa, então a gente está ajudando.